Estamos começando mais um podcast Capão a Limpo. Hoje é o terceiro episódio e eu trouxe meu amigo e colega Hamilton. O podcast tem o intuito de trazer notícias e informações de alimentação, nutrição, atividade física, mundo fitness e saúde mental. Queria agradecer por este projeto, desde o início, nossos patrocinadores: Divina Terra, Água Vale Vita, Cine Mais Arte e Hortifruti Maquiné. Hamilton, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aí no podcast. Eu que agradeço a oportunidade. E Hamilton, eu queria que tu começasse com a gente hoje falando sobre como você chegou em Capão, há quanto tempo você está na cidade, né? E há quanto tempo tu já está formado na educação física. Beleza. Bom, eu cheguei em Capão da Canoa em 94, né? O ano que eu nasci. Exatamente. Em 94 eu cheguei, eu era natural de Santa Maria e me formei em 2007 em educação física. E desde então estou trabalhando de personal trainer, sou formado também em nutrição e trabalho na área de emagrecimento, definição muscular para o público feminino. Ótimo. Por que a educação física? Por que tu escolheu a educação física? Porque, na verdade, eu desde criança, eu sempre gostei de fazer esporte. Então eu fiz vários esportes ao longo da minha vida, eu fiz capoeira, fiz taekwondo e comecei a fazer musculação aos 14 anos de idade. E desde então eu me apaixonei pela musculação. E foi o que me fez procurar a educação física. Eu sempre tive o intuito de trabalhar com personal, trabalhar em salas de musculação, trabalhar com essa parte de estética. E o que me levou a isso, a escolher a educação física, foi a musculação que eu comecei a fazer aos 14 anos. Ah, coisa boa. Começou cedo, né? Cedo. E aonde tu treinou aqui em Capão? Eu treinei, a primeira academia que eu treinei foi na academia Trainer, que era ali na Paraguaçu, na frente do antigo Pouco Preço, que agora é o Nacional, mas era o Pouco Preço antes. Ah, o antigo então isso. É, o antigo. Nem existe mais essa academia. Nem existe mais. Coisa bacana. E como tu vê a nossa área assim hoje? Como é que depois de tanto tempo já trabalhando na área, como tu enxerga a educação física hoje? A educação física, no meu ponto de vista, ela é uma área muito importante para todas as pessoas. Por quê? Porque ela trabalha com a estética, que está diretamente relacionada com a saúde mental, com a autoestima, e ela traz muitos benefícios a nível de saúde. Então, hoje em dia, a principal estratégia para te poder prevenir e tratar doenças como diabetes, hipertensão, problemas colesterol alto, triglicerídeo, evitar infarto agudo de miocárdio, AVC, sem utilizar medicamento, é através da prática de exercício físico. E aí que a educação física é importante, né? Que ela trabalha nessa parte de prevenção e tratamento dessas doenças de uma forma não medicamentosa. Ótimo. Então, o tema do nosso terceiro episódio hoje é emagrecimento feminino. Eu sou o personal William Valente e nós vamos já iniciar esse episódio agora. Hamilton, eu vejo que tu, assim como eu, também escolheu esse nicho da área do emagrecimento feminino. Qual é a maior dificuldade que tu enxerga hoje nos nossos alunos, nessa questão de emagrecimento? A maior dificuldade hoje em dia que eu vejo é a pessoa conseguir emagrecer e manter o peso perdido ao longo do tempo. Porque o que acontece? Quando a gente perde peso, que a gente começa a perder peso, o nosso organismo, nosso metabolismo, ele vai se defender dessa perda de peso. Por quê? Por causa que para o nosso metabolismo não é algo benéfico. Sim. Ele acha que a gente vai, por exemplo, está perdendo muito peso, está perdendo muita gordura. Gordura é uma fonte de energia, então ele acha que a gente vai morrer de fome. Sim. Então o nosso metabolismo, para se adaptar a isso, ele vai fazer de tudo para a gente poder reganhar o peso perdido. E quando a gente utiliza uma estratégia de emagrecimento com treinamento, com alimentação que não estão bem ajustados, a probabilidade de tu ter um reganho de peso é muito maior. Muito maior. Né? E cada vez que a gente reganha o peso, cada vez que você emagrece e reganha o peso, a próxima tentativa de emagrecimento vai ficar mais difícil. Por isso que é importante não só a gente emagrecer, mas emagrecer e manter o peso perdido. Manter o peso. Exatamente. E assim, a diferença entre perder peso, como tu falou, e o emagrecimento. Porque muitas vezes eu vejo
eu tenho alunas, assim, eu vejo muitas vezes pessoas, pai, eu preciso perder o peso na balança. Eu subo na balança e eu tenho que chegar aos meus X quilos que eu quero chegar. Quero perder 3 quilos, 4 quilos. Como tu interpreta isso e como tu explica isso para os seus alunos? A diferença entre o emagrecimento e a perca de peso na balança. O que acontece? Quando a gente está falando de emagrecimento, a gente tem que entender que é a redução da gordura corporal. O emagrecer é perder gordura. E por que a gente não pode utilizar, não é a maneira mais adequada, a gente utilizar o peso de balança como parâmetro para ver se a gente está tendo um bom emagrecimento ou não? Porque quando tu controla o peso da balança, tu não vai discriminar o que tu está perdendo. Sim. Então tu tá perdendo peso, tá? Perdeu 1 quilo de balança, beleza. Mas do que tu perdeu peso? Tu pode ter perdido de gordura, tu pode ter perdido de massa muscular, tu pode ter perdido de líquido. Então o peso da balança, ele não serve como parâmetro para a gente analisar se está sendo um bom emagrecimento ou não. Sim. Porque ele só detecta o peso total do corpo. E o emagrecimento, ele tem que ter uma perda maior de gordura, embora ocorra uma perda pequena de massa muscular, mas essa perda ela tem que ser muito pequena. Sim. Ela tem que ser muito mais perda de gordura do que perda de massa muscular. Então, por isso que é interessante a gente entender isso, para não utilizar apenas a balança como parâmetro. O ideal é a gente fazer, por exemplo, uma avaliação física de composição corporal. Porque daí a gente vai ter... De dobras. Dobras cutâneas. Porque daí a gente vai ter a análise da perda de peso da balança, mas também dos componentes corporais que tu está perdendo. O quanto tu está perdendo de massa magra, o quanto tu está perdendo de gordura, e isso é importante para a gente traçar a estratégia de emagrecimento. Porque processos de emagrecimento que promovem uma grande perda de massa muscular são processos de emagrecimentos ruins. Por quê? Porque perdendo massa muscular, você vai ficando com o corpo flácido. E vai perdendo a estética corporal. O corpo vai ficando um corpo magro, mas sem o formato estético. Sem ter o desenho completo. Exatamente. Isso faz sentido porque, por exemplo, assim, ó, quando a gente toma meio litro de água, podia ficar meio quilo mais pesado. Exatamente. Certo? Eu queria te perguntar da outra avaliação que é feita, que hoje em dia tem aquela parte tecnológica, onde sobe na balança, segura esqueci o nome agora. Biopedância. Tu acha ela 100% fidedigna ou a de dobras cutâneas ainda é a mais recomendada? O que acontece? Já tem estudos que comparam a eficácia da biopedância com as dobras cutâneas. E a dobra cutânea, ela é superior porque ela é mais fidedigna. O resultado da avaliação da dobra cutânea, embora seja uma estimativa, ela é mais real, mais próxima da realidade corporal do cliente do que tu utilizar a biopedância. Existem estratégias que a gente utiliza para fazer a biopedância, que é um protocolo pré-avaliação. Quando esse protocolo é bem seguido... É cumprido? Quando ele é um protocolo bem seguido pelo cliente, seguindo nos mínimos detalhes. E a marca da biopedância, a marca da máquina, é uma máquina muito boa, muito top, ela se torna um pouco mais fidedigna. Mas sempre a dobra cutânea vai ser mais fiel ao resultado do que a biopedância. Porque eu sei que esse protocolo pré-avaliação tem um número X, tomar água antes, se alimentar também um período antes. Eu não sei ao certo, porque eu acabei nunca fazendo sempre fiz por dobras, né? Mas eu sei que uma vez eu fui pesquisar e tem, né? Tem. Cada marca tem seu protocolo. E às vezes as minhas alunas falam, eu fiz na avaliação na biopedância, deu um valor. Eu fiz uma avaliação nas dobras cutâneas, muitas vezes comigo, deu outro valor. E aí eu tento explicar isso para elas, né? Essa diferença que são 2 protocolos diferentes, mas eu sou mais, né, da parte da dobra cutânea, eu prefiro fazer a avaliação da dobra cutânea. Eu tento encaixar a minha e tentar explicar em cima da minha, né? Exatamente. Tem outra forma da gente avaliar, que é a forma visual, fotos. Exatamente. Né? Tu utiliza isso com os teus alunos? Utilizo. Porque o que acontece? Como eu falei assim, qualquer tipo de avaliação que tu for utilizar, uma dobra cutânea,
uma biopedância, ela sempre vai ter uma margem de erro. Sim. Ela sempre vai ser uma estimativa. Então, a biopedância, ela tende a estimar para mais. Então, ela tende a dar um percentual de gordura mais alto que o real. Na época que eu fazia faculdade, meu professor dizia que era de torno de 5%, em média. A média é isso aí, em torno de 5%. Então, por exemplo, se a mulher sobe na balança e deu 20, ela pode correr um erro de 25%. Exatamente. E é muita coisa. Exatamente. Para a questão de avaliação física, é muita coisa. Exatamente. E a dobra cutânea, a probabilidade de dar errado é menor. Né? Por isso que eu também utilizo a dobra cutânea, porque eu acho uma avaliação mais real, mais próxima do real. Sim. Mas a foto, ela é, com certeza, o melhor tipo de avaliação. Por quê? Porque a foto, ela não mente, né? Então, se tu pegou uma foto do antes e do depois e comparou, o que tu está enxergando é o que tu realmente tem de composição corporal. Embora eu saiba que os clientes gostam de ter um número, de saber o seu percentual de gordura. Sim. As pessoas gostam de saber isso. Mas eu por exemplo, utilizo, nos meus atendimentos presenciais, utilizo a foto e a dobra cutânea. Sempre as fotos e dobra cutânea. E na consultoria online, eu não tenho como fazer a dobra cutânea. Avaliação física. Daí o que eu faço? Aí é só por foto mesmo. É só por foto comparativa. E é tão legal porque quando o aluno tem o resultado e tu mostra o resultado a partir das fotos, o aluno ele até ganha um ânimo a mais. Ele fica mais motivado. Com certeza. E caso contrário, digamos que ele não ganhe, que ele fique estagnado, é onde a gente entra com o puxão de orelha. Olha, a gente tem que dedicar um pouquinho mais. Exatamente. A gente tem que ver onde que a gente está errando. Exatamente. Para conseguir evoluir. Exatamente. Porque o emagrecimento, que é o tema de hoje, ele não é uma receita de bolo que vai servir para todo mundo. Com certeza não. Né? Isso aí. Então, muitas vezes eu falo isso para os meus alunos, assim, ó, a gente vai testando métodos e treinos e exercícios e principalmente também a dieta, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Exatamente. Para ver aonde que a gente vai conseguindo acertar o ponto do bolo. Isso né? mesmo. E aí o que eu vejo hoje, muita gente no desespero, principalmente nessa época do ano, outubro, pré-verão, o pessoal quer chegar em janeiro e dezembro com o corpo em dia, né? Não fez nada o ano todo, estava sedentário, ou até estava treinando, mas não estava treinando com resultado, com intensidade. E aí vem hoje que são as canetas, né? Exatamente. O Ozempic e o Mounjaro. Explica para o pessoal que está em casa o que é essas canetas hoje em dia. O que acontece? O Ozempic e o Mounjaro, eles são medicamentos que são utilizados no processo de emagrecimento, principalmente para pessoas com obesidade. Sim. Ele foi criado para isso. Foi criado para isso. Foi criado para pessoas que têm obesidade utilizarem no processo de emagrecimento para auxiliar. Por quê? Por que auxiliar? Porque eles promovem uma redução no apetite. Então, quando tu está utilizando essas canetas, elas vão reduzir a tua vontade de comer. E, consequentemente, se tu está comendo menos, tu vai ingerir menos calorias, vai proporcionar um déficit calórico, né? Porque a base do emagrecimento sempre vai ser o déficit calórico. Você precisa estar gastando mais energia diariamente do que tu consome. A partir do momento que tu coloca esse estado metabólico no teu organismo de gastar mais calorias do que consome, tu vai começar a utilizar as fontes de energia estocada no corpo, que são as gorduras. As gorduras. E as canetas de emagrecimento, elas auxiliam nesse sentido. Tu vai comer menos porque tu não sente fome, né? Essa é o mecanismo, resumindo, o mecanismo de ação é esse. Tu vai sentir menos fome e aí tu vai ingerir menos calorias. E pessoas obesas são aquelas pessoas 150 quilos, 200 Isso. quilos, 300 quilos que existem, né? Muitas Sim. vezes não está na realidade das pessoas. E eu vejo as canetas sendo utilizadas hoje mais para um fim estético, Exatamente. né? Do que propriamente questão de saúde, que é a obesidade. Exatamente. Né? E qual é o erro que essas pessoas estão correndo? O risco que essas pessoas estão correndo ao fazer o uso dessa caneta para, por exemplo, a estética? O que acontece? Quando tu começa a utilizar as canetas, tu vai ter essa redução no apetite. E tu vai, já tem estudos mostrando que tu perde em torno de 15 a 20% do peso total de massa muscular. Então, por exemplo... Mas eu não sabia disso. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu 10 quilos de balança, tá?
ela perde em torno de 2 quilos de massa muscular. Então, a perda de massa muscular ela é muito acentuada porque tu come muito pouca caloria. Tu ingere muito pouca Menos caloria calorias. porque tu não sente fome. Simplesmente tu não sente fome. Sim. Então, tu ingere muito menos calorias, muito pouca caloria, e isso faz perder gordura, mas faz perder massa muscular. Então, aí tá o primeiro ponto negativo. Por quê? Porque quando tu perde massa muscular, tu recai naquele problema que a gente falou antes, que é o quê? A flacidez. Então, quando tu busca o emagrecimento, porque tu tem uma obesidade, isso é uma coisa. Isso É uma doença. Exatamente. Exatamente. A obesidade hoje é considerada uma doença Exatamente. pela Organização Mundial da Saúde. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a utilização das canetas de emagrecimento na obesidade é uma coisa. A utilização das canetas de emagrecimento para fins estéticos é outra. E quando as pessoas utilizam para fins estéticos, ou seja, aquela pessoa que não é obesa, ela tem um pouco de gordura, mas não é obesa, e ela quer ficar mais magra do que ela já está. Sim. Esse tipo de pessoa, ela vai emagrecer, mas ela vai perder estética corporal, ela vai ficar com o corpo flácido. E essa flacidez, ela vai fazer com que a pessoa fique o que a gente chama popularmente de falsa magra. Sim. Vai perder gordura, mas vai perder muita massa muscular. Esse é o primeiro ponto. Então, ela prejudica nessa questão estética. Outro ponto é que quando tu retira a caneta, ou seja, tu para de utilizar a caneta, tu vai ter um efeito rebote e vai aumentar muito rápido a tua fome. E aí tu vai ter Todo reganho. Exatamente, tu vai ter quadros de compulsão alimentar muito acentuados. Então tu não vai conseguir te manter comendo pouca caloria, porque tu vai sentir muita fome. E aí tu vai ter o reganho de peso. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa perde 5, 6, 7 quilos e quando vê, reganha 15, 20 quilos. Então ela vai gerar esse reganho. E isso é muito ruim, porque foi aquilo que eu falei no início. Toda vez que tu perde peso, tu emagrece e tu reganha o peso, a próxima tentativa de emagrecimento vai ficar mais difícil. E tu vai perder massa muscular e vai ter o problema da flacidez. Até porque o corpo entende isso como um método de defesa, né? Exatamente. Ele vai entender que perdi demais, agora dessa segunda vez eu vou tentar segurar o máximo. É como se fosse tu treinasse teu corpo, só que para perder cada vez menos. Exatamente. Seria o contrário. Exatamente. Né? E Exatamente. isso é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. E assim, ó, Milton, tanto o Ozempic como o Mounjaro, eles têm a mesma ação ou são diferentes? Eles são similares. Eles têm a mesma ação, o mesmo princípio, mas eles são similares. Né? Existem algumas diferenciações ali no composto do medicamento. Né? O Mounjaro tem menos efeito colateral do que o Ozempic. Na verdade, o Mounjaro ele é um Ozempic melhorado. Melhorado, exatamente. E é um tratamento caro, né? É caro. É um Eu tratamento acho que bem caro. Quase R$1.000. Exatamente. Uma caneta. Porque é aquilo que eu digo assim, ó. O emagrecimento, ele sempre vai ser um processo de médio a longo prazo, incluindo estratégia nutricional e incluindo treinamento. Por que muitas pessoas vão para a academia e não conseguem emagrecer? Porque, primeiro, o treinamento que elas executam é um treinamento, muitas vezes, inadequado para o emagrecimento. Inadequado na questão de intensidade, de volume de treinamento, de frequência semanal. E a alimentação, a maior parte das pessoas, muitas vezes que vão para a academia, elas fazem muito exercício, mas elas não controlam a alimentação. E aí não adianta. Se tu tá fazendo muito exercício, mas mesmo assim tu não tá batendo déficit calórico diário, tu não vai emagrecer. Né? Sim. E muitas vezes as pessoas acreditam que só o exercício ele vai conseguir gerar o emagrecimento. Mas se tu não tiver com ajuste alimentar, estiver fazendo muito exercício, mas comendo muito também, aí tu não consegue emagrecer. Fica no... Exatamente, 0 a 0. exatamente. O que mais atrapalha no emagrecimento? O sono atrapalha no emagrecimento? Muito. O processo de emagrecimento, embora a gente saiba que a base dele é o déficit calórico, existem outros componentes que são importantes. Por exemplo, o sono. Já tem estudos mostrando que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite, elas têm mais fome durante o dia e mais vontade de comer alimentos gordurosos e açucarados. E isso é ruim por quê? Porque faz com que tu não consiga manter um planejamento alimentar. Então, muitas vezes a pessoa tem uma dieta. Não consegue seguir a dieta. E se tu não tem uma dieta, muitas vezes muitas pessoas não fazem dieta, né? Elas não têm um controle do que estão ingerindo de calorias e nutrientes durante o dia, ela vai comer muito mais, né? E mesmo as que têm dieta não tem dificuldade de manter.
Porque elas têm muita mais vontade de comer gordura e açúcar durante o dia, em função de dormir pouco. Semana passada eu trouxe os guris e o tema era hipertrofia e o sono, assim para o emagrecimento, assim para a hipertrofia, ele é É importantíssimo, muito importante. né? E assim, ó, acredito que também o estresse no trabalho, Muito. estresse na tua rotina diária, Muito. isso também atrapalha, Atrapalha, com certeza. O né? estresse atrapalha, a falta de sono atrapalha, né? O treinamento inadequado atrapalha, a pessoa não ter um controle alimentar atrapalha. Tudo isso vai gerando. E outra coisa, um ponto importante é o seguinte: hoje em dia a gente está na era dos celulares, né? Então o que acontece muito? Uma das coisas que prejudica muito o sono é a gente mexer no celular muito antes de As dormir. telas. Exatamente. É a higiene do sono. Exatamente. Então, tela de celular, tela de computador, tela de televisão. Então, muitas vezes as pessoas ficam muito tempo conectadas a telas durante a noite e isso faz com que prejudique ou dificulta a capacidade que a pessoa tem de pegar no sono ou até mesmo de manter o sono contínuo ao longo da noite. Então, isso é importante a gente ter essa ciência, né? Entender isso. E 1 hora, 1 hora e meia antes de dormir, a pessoa ir se desligando de telas, de celular, de computador, Até de para o televisão. cérebro também e Exatamente. diminuindo a rotina, Para a né? gente entrar naquele estado de Uma luz mais sonolência. baixa também. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. Queria agradecer aqui o nosso patrocinador, Divina Terra, que nos forneceu esses belisquetes. O Hamilton já deu uma experimentada ali. Nós temos aí, eu acho que é castanha. Muito bom. A castanha. Muito Esse bom mesmo. aqui é milho. Esse aqui eu acho que é amendoim. Muito E bom. esse aqui eu não me lembro. Esse aqui é o caju, esse aqui é castanha, eu acho. Castanho. Isso É. mesmo. Então, você que deseja comprar suplementos, sementes, Divina Terra em Capão da Canoa, próxima na Avenida Paraguaçu, próximo à esquina da Flávio Banovski. Tá bem? Hamilton, emagrecimento feminino. Hoje você trabalha especificamente com mulheres, mas também atende homens. Sim. Qual que é a diferença entre o homem e a mulher no emagrecimento? A questão é o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender que a base do emagrecimento vai ser sempre déficit calórico e vai ser para homem e mulher a mesma coisa. A questão é, muitas vezes, o treinamento que o homem ou o treinamento que a mulher vai fazer. Porque já tem estudos mostrando, por exemplo, na musculação, que as mulheres, elas respondem melhor, por exemplo, às zonas de repetições mais altas. São mais resistentes. Exatamente. As mulheres suportam muito mais a fadiga muscular, podem treinar com mais frequência, se recuperam mais rápido entre sessões de treino e entre as séries dentro do mesmo treino de musculação. Tem a questão também do ciclo menstrual da mulher. Então, tudo isso diferencia um pouco a mulher do homem no quesito treinamento. E também os objetivos, né? Que geralmente o objetivo que a mulher tem numa sala de musculação e dentro de um processo de emagrecimento, a nível de estética, de formato, de silhueta de corpo, é completamente diferente do homem. Totalmente diferente. Né? O treinamento é diferente. Exatamente. O treino é diferente, as estratégias muitas vezes são diferentes. Por quê? Porque são pessoas totalmente diferentes, né? São organismos diferentes que a gente tem que ir levando isso em consideração na prescrição do treino e da dieta. Porque eu sempre digo, o melhor treino e a melhor dieta qual é? É o que a pessoa faz. Então é muito importante a gente como treinador, a gente como nutricionista, ter essa noção e entender que a dieta e o treino ela é feita para cliente de uma forma que ela consiga fazer. Então muitas vezes a gente como treinador ou como nutricionista, muitas vezes a pessoa quer impor uma verdade em relação a treino e a dieta para o cliente, mas muitas vezes é muito fora da realidade dele. Então às vezes eu vejo, por exemplo, assim, a pessoa vai consultar um nutricionista, por exemplo, e sai do consultório cheia de suplemento. E muitas vezes tu vai ver que aquilo ali não é necessário, porque tu conseguiria tirar completamente da alimentação. Sim. Entendeu? Ou às vezes o personal trainer vai prescrever um treino para um aluno não gosta de um exercício, por exemplo. Pega uma cliente lá que não gosta de fazer um exercício. E aí a pessoa, não, tu tem que fazer esse exercício, porque esse exercício aqui tu tem que fazer. E na verdade a gente, como treinador, como nutricionista, a gente tem que adaptar o treinamento e a dieta, ou seja, adaptar a estratégia para o cliente fazer. Sim. Que o mais importante de tudo é a gente fazer. O resultado no emagrecimento só vem se tu treinar e tu fizer a dieta. E ter a constância. Exatamente. E para te ter a constância, tu precisa gostar do que tu tá fazendo. E a gente como treinador, a gente como nutricionista, a gente precisa adequar as estratégias de uma forma que o cliente goste. Porque senão a pessoa não vem. Se
Se tu fizer uma dieta com alimentos, por exemplo, que a pessoa não tem costume de comer, ela não vai fazer Um dieta. exemplo, sai do consultório e tá lá, salmão, por exemplo. Exatamente. Salmão é uma proteína cara. Exatamente. A gente sabe ali que tem os benefícios, né? A questão até do ômega 3. Exatamente. Mas o aluno, o indivíduo, não tem condições de comprar salmão. Exatamente. Então, tu vai ter que optar, né, por Isso mesmo. uma proteína diferente. Exatamente. Ou até mesmo uma outra proteína Isso mesmo. que se adeque. Porque muitas vezes tem gente que não consegue comer, por exemplo, assim, ó, o que eu mais vejo... isso é mais no caso da hipertrofia, onde tem que comer um pouco mais, né? Uhum. A pessoa tem que comer bastante proteína, bater uma meta diária de proteína. Mas ela já não consegue mais. Não há mais como colocar. E aí que entra ali o suplemento, por exemplo, para Exatamente. um shake de whey Exatamente. líquido, desce Exatamente. muito melhor, por exemplo, que um Exatamente. bife. Ou daqui a pouco 3, 4 ovos. Exatamente. Então, eu gosto muito desse tema, porque a gente tem que entender o nosso cliente. Isso mesmo. Entender o nosso aluno e trabalhar da melhor forma com ele. Não adianta, Exatamente. por exemplo, agora na minha área. Muitas vezes eu tenho alunas com problemas na lombar ou na cervical. Por mais que eu entenda que o agachamento é um excelente exercício para coxa e glúteo, Uhum. eu vou ter que trabalhar de estratégias diferentes. Isso Ou até mesmo. mesmo com agachamento, mas com a posição da carga diferente. Isso mesmo. Um exatamente. agachamento sumô, por exemplo, um afundo, e não um agachamento na barra. Que a gente entende que o agachamento na barra ele é um ótimo exercício. Mas a gente tem que ir variando conforme o nosso aluno. Exatamente. E quanto melhor a gente entender o nosso aluno, eu sempre digo isso, quanto melhor a gente entender e saber os limites do nosso aluno, melhor a gente vai poder extrair dele. Exatamente. Né? Por exemplo, quando eu prescrevo dieta ou treinamento para os meus clientes, eu sempre faço algumas perguntas importantes para entender qual é a experiência que ela tem com exercício, qual é as experiências que ela teve com dieta. Tento montar um planejamento nutricional com base no que ela já se alimenta. Claro que eu sempre vou fazer os ajustes, né? Eu vou perguntar para a cliente, quais os horários que tu come e o que tu costuma comer em cada horário. Ela vai me relatar. E aí eu vou fazer pequenos ajustes, mas sempre dentro do que ela já está acostumada, o que ela já tem como costume se alimentar. Claro, algumas coisas eu retiro, algumas coisas eu acrescento, mas a estrutura central da alimentação, ela é feita já com o que ela já costuma comer. Porque é mais fácil ela seguir uma alimentação que ela já segue. Por exemplo, pega uma pessoa que gosta muito de comer arroz e feijão e não tem costume de comer batata doce, por exemplo. Por que eu vou indicar uma batata doce que a pessoa não vai comer, sim, se ela gosta de comer um arroz e arroz e feijão? feijão. Então eu vou fazer a montagem já no que ela costuma comer. E é o básico que vai funcionar. Exatamente, exatamente. E da mesma forma, treinamento. Como tu falou, às vezes a cliente ela tem uma limitação, ela tem uma dor, ela tem uma preferência. E eu tenho que respeitar isso. Por quê? Porque a gente, como personal, a gente tem uma caixinha de ferramenta que são os exercícios. Não existe nenhum exercício insubstituível. Todos os exercícios são bons. Depende do contexto. E depende para quem. Exatamente. Então a gente vai pegar aquela caixa de ferramenta que são os exercícios e os métodos de treinamento e vai utilizar um tipo para cada pessoa. Por isso que não existe esse treino receita de bolo. Vou pegar um treino da internet, vou pegar um treino de outra pessoa para fazer, Tu tem que pegar um treinamento que seja feito para ti. Porque se tu pegar um treinamento de uma outra pessoa ou pegar um treinamento aleatório, muitas vezes isso não vai funcionar para ti, porque a gente é diferente, né? São objetivos, são diferentes, Exatamente. organismos diferentes. Exatamente. Às vezes realidade até mesmo de coordenação. Exatamente. Tem aluno que tu vai pedir para fazer um agachamento búlgaro, por exemplo, e o aluno não vai conseguir fazer. Exatamente. Não vai se fazer de jeito maneira, né? Claro que tem um método para ensinar, Isso mesmo. né? Só que naquele momento ele não está adequado. Exatamente. Então tu vai utilizar de outras estratégias. Exatamente. Eu ia te perguntar, para o emagrecimento, aí é recomendado fazer o aeróbico, né? Sim. E eu sei disso porque é uma dor assim, que eu vejo que das minhas alunas tem, que elas querem emagrecer, precisam fazer o aeróbico, e muitas vezes elas estão sem tempo. É a principal justificativa, tô sem tempo de fazer o aeróbico. Então, o que eu recomendo para elas? O HIIT. O que tu acha do método HIIT para o emagrecimento? Basicamente, o que acontece? Qual é a grande diferença que tem, assim,
do HIIT para o exercício aeróbio contínuo. É a intensidade de duração. Tanto o aeróbio contínuo, que é aquele exercício que tu faz em moderada intensidade e longa duração, ou o HIIT, que é aquele treinamento intervalado, que tu faz momentos de intensidade máxima por momentos de recuperação, tanto um quanto o outro, eles têm a mesma capacidade de emagrecer. É a mesma. Só que o HIIT, tu gasta menos tempo no treinamento. Então, para pessoas que têm pouco tempo, ela é uma estratégia muito boa. Porque daí tu consegue ter um bom trabalho aeróbio, porém em menor tempo. Então, por exemplo, a moça está lá fazendo a esteira durante 50 minutos. Se ela está sem tempo, ela pode fazer um HIIT na própria esteira, ou até mesmo uma bicicleta, pode. Ou algum outro aparelho aeróbico, de uma forma intervalada. Exatamente. De uma forma já pré-definida para ela. Mesmo. Onde ela, por exemplo, vai fazer 40 segundos numa intensidade alta, ou 30 segundos, ou 20 segundos, um intervalo curtinho, de 10 a 20 segundos, e novamente repetir a bateria de séries. Essa é uma forma simples que a gente explicou, o HIIT e o cardio contínuo. Porque muitas pessoas até acham que o HIIT gasta mais. Ele até gasta mais, porque é o menor tempo, né, comparado com uma esteira de 50 minutos. Hamilton, queria que tu me comentasse aqui, o Hamilton é nutricionista também, qual é a maior dificuldade das mulheres em relação à alimentação para o emagrecimento? O que elas têm mais dificuldade? É na quantidade de refeições durante o dia? É no doce? É às vezes nos alimentos propostos? Quais são as dificuldades? A organização da dieta, porque exige a preparação, por exemplo, dos alimentos. O que tu analisa pela tua experiência? Isso é unânime que eu vou dizer. A maior dificuldade que as minhas clientes têm na questão da dieta é a organização. Porque no dia a dia corrido que a gente tem, trabalha fora, tem família, muitas têm filhos, são casadas. Sim. Então tu tem um dia muito corrido. E tu conseguir organizar a alimentação para te poder seguir uma dieta é o que as minhas clientes mais relatam que é difícil. A maior dificuldade delas hoje em dia é a questão da montagem da dieta durante o dia. As marmitas facilitam. Exatamente, facilita muito. Então, por exemplo, vai pegar final de semana, ou o tempo que tu tiver, daqui a pouco tu folga na segunda-feira, por exemplo. Organizar as marmitas. Exatamente. As 12 marmitas, as 14 marmitas que sejam, né? E um outro ponto que eu queria comentar, que eu até falei com o meu aluno ontem. Ele me questionou quantas refeições ele deveria fazer durante o dia. E aí eu comentei com ele assim, não tem um número específico de refeições. Exatamente. O que o Nutri vai falar? E tu vai falar com mais propriedade. Tu tem que fazer as refeições onde bata as calorias calculadas para ti. Exatamente. Comenta isso para nós. Assim, o que acontece? A pessoa quando quer emagrecer, o que vai importar para ela é o déficit calórico, tá? Então, sempre foi. A base, embora a gente saiba que o emagrecimento é multifatorial, a base vai ser o déficit calórico. Perfeito. Por exemplo, uma pessoa, ela gasta 2.000 calorias por dia. 2.000 calorias. Se ela ingerir 1.500 calorias, ela tem 500 calorias de déficit. Esse déficit de 500 calorias somado ao longo dos dias vai proporcionar o emagrecimento. A quantidade de vezes que tu vai comer no dia não vai importar, desde que tu ingira aquela quantidade de calorias, gerando 2 déficit. refeições, 3 refeições, Não 6 importa. refeições. E o que é importante? A gente vê quantas vezes a pessoa está acostumada a comer. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu tenho clientes minhas que estão acostumadas a comer 4 vezes por dia. Eu tentei introduzir na alimentação dela, por exemplo, 6 vezes. Sim. E ela não conseguiu. Por quê? Porque ela está acostumada a comer 4. Então, indiferente de quantas vezes tu vai comer, se tu vai comer 3 vezes por dia ou tu vai comer 7 vezes por dia, o importante é que tu bata a quantidade de calorias no dia. Por isso que essa questão, por exemplo, dos jejum, né? Teve uma época aí que estava muito na moda o jejum. A pessoa fazia o jejum porque se tu fizer o jejum, tu vai emagrecer mais. Sim. Na verdade, o que acontece? Se tu tiver uma alimentação onde tu faz 6 refeições por dia, sem jejum, ou tu faz uma janela de 16 horas de jejum,
e o resto das horas tu te alimenta, a diferença no emagrecimento, se o déficit calórico for o mesmo, é igual. Não muda. Não muda. Não muda. Dentro das 24 horas, tu comeu... Exatamente. Dentro de 24 horas, tu fez 16 horas de jejum e o resto das horas se alimentou naquele espaço de horas que sobrou, tu já alimentou. Ou tu te alimentou normalmente, sem jejum, o emagrecimento é o mesmo. Porque o que importa é o déficit, indiferente de quantas vezes tu coma. Então quer dizer que aquela pessoa que janta, não quer dizer que ela vai engordar, por exemplo. Não. Ela vai, vou jantar depois das 8 horas da noite, 11 horas da noite. Porque tinha isso uma época que era muito tendencioso, as pessoas, não, 8 horas é o prazo máximo que eu posso comer, por exemplo. Exatamente. Porque o metabolismo está mais desacelerado, então isso não tem nada a ver. Não. Existe, na verdade, algo chamado na nutrição de cronoterapia. Tá? O que é isso? A cronoterapia, ela nos explica que durante a noite a gente tende a acumular mais gordura. Se tu não... Vamos dar um exemplo. Tu não está em déficit calórico. Tá? Tu não está em déficit calórico. Se tu comer muito carboidrato durante a noite, e a pessoa que não comer muito carboidrato durante a noite, essa pessoa que comeu muito carboidrato, ela vai converter mais em gordura. Porque a tua insulina está mais baixa. A sensibilidade à insulina na noite, ela está mais baixa. Tá aí, então. Mas isso tu não está em déficit calórico. Supondo que duas pessoas estivessem com dieta para engordar. Duas pessoas querem engordar. Sim. Uma come muito carboidrato de noite e outra não come. Essa que come muito, ela vai acumular mais gordura porque a insulina dela está menos sensível à noite. Mas isso se fosse dieta para engordar. Agora, se a pessoa está com déficit calórico, com déficit calórico, não vai fazer diferença se tu vai comer carboidrato à noite ou não. Não faz diferença. Porque o que emagrece é o déficit, Sim. não o carboidrato da noite. É que nem, às vezes a gente vê o pessoal falando assim, né? Ah, porque pão engorda, porque massa engorda, porque tu não pode comer cacetinho que engorda. As farinhas. O que engorda é a quantidade excessiva de caloria. Eu tenho clientes, por exemplo, que gostam de comer cacetinho e querem emagrecer. E elas têm uma dieta com déficit calórico e elas comem o cacetinho e elas não engordam. Continuam emagrecendo. Porque não é o cacetinho, ou o pão, ou a massa, ou a batata, ou comer uma carboidrato à noite que engorda. O que engorda é o excesso de caloria. Se tu tá com déficit calórico e tu tá comendo pão no teu cacetinho ou jantando à noite carboidrato, não vai engordar. O que emagrece é o déficit. Porque uma vez eu ouvi falar, até mesmo dentro da academia, estuda sobre o jejum por conta justamente dessa questão da resistência à insulina, que vai baixar cortisol. Uhum. E aí, na época, acabei não pesquisando, agora estou falando, eu lembrei, né? Fazer 16 horas de jejum. Eu, por exemplo, sou um cara que não gosta de fazer jejum, entendeu? Até treino em jejum, mas não por questões de buscar performance ou emagrecimento, é mais por questões logísticas ali, porque se eu tomar café, vai ficar muito em cima do treino, né? Entendi. E aí ele relatou isso. Tem alguma coisa a ver com a questão da alta ou da baixa do cortisol em relação ao jejum? O que acontece? Existem benefícios do jejum a nível de saúde, tá? Sim. Existe. Realmente há uma redução da insulina, melhora a acessibilidade à insulina. Só que isso não é refletido em emagrecimento. É uma questão opcional. Por exemplo, tem pessoas que gostam de ficar, por exemplo, a pessoa janta, de manhã não toma café e vai comer lá às 11 horas da manhã. Tem pessoas que se adaptam muito bem a isso. Se a pessoa se adapta muito bem a esse tipo de alimentação, onde ela tem um período longo sem se alimentar, que caracterizaria um jejum, ela vai fazer bem, porque ela vai conseguir seguir o planejamento nutricional. Agora, não que vai emagrecer, entendeu? O jejum, ele não emagrece mais. É que nem o aeróbio em jejum. Há um tempo atrás, não, mas se tu fizer o aeróbio em jejum, tu vai emagrecer mais, porque daí tu tá em jejum, e aí tu queima mais gordura, porque a glicose está baixa. Tu vai queimar mais gordura. Realmente. Fisiologicamente, se tu fizer um exercício aeróbio, se tu correr na esteira em jejum, tu queima mais gordura durante aquela corrida. Mas, no resto das horas que se seguem ao longo do dia, tu gera uma compensação no metabolismo. Então, tu queima muita gordura durante o aeróbio. Na arrancada do dia, por exemplo. Queimou bastante gordura, porque estava em jejum. Mas só que o resto do dia tu reduz a utilização da gordura para compensar. Ela não é utilizada, aí vai sair de outra fonte de energia. Exatamente. E aí tu gera uma compensação. Então, se tu fizer um exercício em jejum ou tu fizer um exercício alimentado,
O emagrecimento é o mesmo. Porque quem faz em jejum compensa no resto das horas do dia. O cara que fez alimentado, ele não tem essa compensação. E no final das 24 horas, o emagrecimento é o mesmo. Entende? Entendi. Hamilton, deixa aqui pra nós as mulheres, até mesmo os homens que queiram te contratar. Teu Instagram, que eu vou botar aqui embaixo. Pode falar teu Instagram que eu vou botar. Hamilton Personal Nutri. Fala de novo agora com o microfone. Ó. Hamilton _ Personal Nutri. Ótimo. Eu vou botar aqui embaixo pra vocês. Tá? Pode entrar em contato com o Hamilton. E Hamilton, como é que funciona o teu método para os teus alunos? Como a mulher que está querendo emagrecimento, como é que tu vai abordar ela e explicar o teu método assim, brevemente? Primeiramente, o que acontece? O meu método, ele começa com uma avaliação. Eu preciso fazer uma avaliação da cliente. Se for presencialmente, eu vou fazer uma avaliação através de algumas perguntas que eu faço, um questionário de perguntas, uma avaliação de composição corporal e fotos. Se é na consultoria online, é através de fotos. Mas tem muitas mulheres que não se sentem à vontade de mandar foto. Isso é normal, é comum a pessoa. Normal. Aí eu não forço. Não forço a pessoa a me mandar foto. Mas se a pessoa se sente à vontade e me manda uma foto, eu consigo analisar a composição corporal. Então, tudo começa com a avaliação. Depois que eu fiz essa avaliação dela, eu vou montar um treinamento com base nessa avaliação e vou montar uma dieta com base numa avaliação nutricional que eu também fiz para ela. Ótimo. E aí, montei a dieta individualizada, montei o treino individualizado, eu vou a cada 30 dias mudando o programa de treinamento e o planejamento nutricional com base no resultado que ela está tendo. E o treinamento, semanalmente, eu vou fazendo pequenos ajustes. Conforme ela vai se adaptando. E a dieta também. Por quê? Porque às vezes tu montou um planejamento nutricional e a pessoa pediu que fosse feito um ajuste na primeira semana, e aí a pessoa faz. Então, os ajustes no treinamento e na dieta, eles são constantes, dependendo da adaptação do cliente. Desde a tua contratação. Exatamente, desde a minha contratação. Porque, como eu digo, não adianta eu fazer um treino, eu fazer uma dieta e a pessoa não seguir. E muitas vezes, para a pessoa poder seguir ao longo do tempo, eu tenho que fazer ajustes. E muitas vezes eu, falando com o personal também, a gente prescreve, às vezes, esse treino vai ficar bom por causa disso, daquilo, né? Tu conseguiu montar bem, encaixou no tempo da pessoa. Exatamente. E o aluno não aplica, então não adianta. Por isso que tem que ser adaptado. Tem que ser ajustado, tem que ser ajustado. Eu, por exemplo, na consultoria, presencial é mais fácil tu fazer isso, né? Por causa que tu tá ali com o aluno. Agora, na consultoria online, o que eu faço? Todo sábado, eu mando um questionário de perguntas para os meus clientes de consultoria online. Relacionado ao treino, então são algumas perguntas que eu faço relacionadas ao treino e algumas perguntas que eu faço relacionadas à dieta. A dieta. Com base na resposta do questionário, eu faço o ajuste. Então, sempre eu faço o ajuste no domingo. Domingo é o dia que eu ajusto as consultorias online. E no sábado eu mando os questionários. E peço para a pessoa me responder até o final de sábado. Que bacana. E aí eu faço. Aí eu sento no domingo, pego os questionários, analiso e faço os ajustes. Depois que eu ajustei o treino e a dieta, aí eu mando um WhatsApp para a pessoa. Ó, fulana, já fiz os ajustes na tua dieta e no treino que tu me pediu. Dá uma olhadinha para mim. Qualquer coisa que tu precisar ao longo da semana, tu me manda uma mensagem aqui. E aí a gente vai conversando durante a semana no WhatsApp. A mulher que te contratar hoje é 17, né? Sim. Ela tá com sobrepeso. Tu acha que ela consegue chegar até o Natal mais magra? Com certeza. A taxa de perda de peso saudável, tá, para uma pessoa. O que eu digo saudável? É aquela taxa de perda de peso que não vai ter um comprometimento da massa muscular acentuado. Então, é aquele peso que tu vai perder de gordura sem comprometer excessivamente a tua massa muscular. Porque um pouquinho de massa muscular sempre vai perder. O que determina a magnitude da perda de massa muscular? A quantidade de gordura que tu tem inicial. Então, por exemplo, a mulher que tem 10 quilos de gordura acima do peso, ela vai preservar mais massa muscular do que uma mulher que tem que perder 2 quilos de gordura. Porque a gordura ela serve como proteção da massa muscular. Entendi. Então, a estratégia que eu utilizo vai depender da pessoa. Porque tem mulheres que me pedem, que me contratam para emagrecer e tem 15 quilos acima do peso, e tem mulher que me contrata para emagrecer que tem 2 quilos acima do peso e ela quer ficar com o abdômen definido. Então, são estratégias diferentes, tanto no treino quanto na dieta. Mas qual é a taxa de perda de peso ideal? De 0,5% a 1%, de 0,5% a 1% do peso corporal total por semana.
essa é a taxa de perda. Por exemplo, uma mulher de 80 quilos, ela vai perder em torno de 400 a 800 gramas Por semana. Se ela estiver perdendo dentro dessa janela, de 0,5% a 1% do peso corporal, ela está tendo uma garantia que não está vendo uma perda de massa muscular acentuada. Mas eu considero uma grande perda. Sim, é uma... Porque daí tu imagina em 2 meses dá quase 3 quilos. E aquilo que eu falo, falando assim, ó, de emagrecimento, falando de estética feminina, porque às vezes a estética, ela como é que eu vou explicar assim? Ela tá relacionada a objetivos diferentes. Então, por exemplo, uma mulher que é magra e ela quer buscar um corpo mais definido, ela tem que focar no aumento da massa muscular. Porque o que é definição? Definição é um volume muscular avantajado com um percentual de gordura por cima do músculo reduzido, que daí deixa o músculo visível. Pele sobre o músculo. Exato. Então, uma mulher que é magra e quer ficar com o corpo mais definido, ela tem que ganhar massa muscular. A estratégia na alimentação e no treino é completamente diferente. De uma mulher, por exemplo, que quer ficar com o corpo mais definido e ela está 10 quilos acima do peso. Essa mulher ela tem que focar primeiro na redução de gordura, para depois querer entrar numa fase de ganho de massa muscular. Então, a estratégia que a gente utiliza é diferente. E quando as pessoas muitas vezes buscam essa estética corporal, elas utilizam subterfúgios, muitas vezes, que são nocivos à saúde. Porque eu sempre digo, o emagrecimento, seja aumento de massa muscular, seja definição muscular, primeiro de tudo é a saúde. E isso tu consegue com dieta, com treino, com suplementação adequada. Por que eu digo adequada? Porque às vezes a gente não precisa de um suplemento. O suplemento, ele jamais vai substituir uma alimentação. Mas ele pode ser utilizado para facilitar a ingestão, como tu falou ali do whey. Do whey protein. Tem suplementos que é mais fácil tu ingerir. Pela logística do dia a dia é mais fácil. Ou às vezes tu até precisa de um suplemento porque está com alguma carência, né, de vitaminas, algum mineral. Mas sempre quando a gente fala de estética, eu pelo menos tenho esse princípio. Estética corporal, seja emagrecimento ou aumento de massa muscular ou definição, primeiro de tudo é saúde. A gente nunca pode fazer nada que seja nocivo à saúde, porque daí não vale a pena. Que no caso era o termo que a gente estava falando antes, das questões das canetas. Exatamente. Tu vai perder peso, mas tu vai ter o reganho, tu vai ter flacidez. E isso também a gente comentar muitas vezes na farmácia eu vejo muito na farmácia aqueles remédios, cafeína, não sei se é cafeína, uns que prometem emagrecimento, aquilo ali. Aí o meu aluno estava tomando essa semana, ele disse, tô indo no banheiro mais vezes. Eu disse, cara, eu acho que tá tomando diurético. Sim. O diurético na balança. Exatamente. Aí volta lá no início do podcast, na balança ele vai te dar um resultado. Claro, com certeza. Tu vai perder ali. Só que tu vai olhar esteticamente, o teu corpo não vai ter resultado nenhum. Exatamente. Né? Eu não quis abordar no momento ali com ele, mas mais pra frente a gente vai conversando. E agora eu queria te comentar e perguntar também a importância da musculação para o emagrecimento. O que acontece? Antigamente, as pessoas tinham a ideia de que para emagrecer era o aeróbio. Então, se tu quer emagrecer, tu tem que ir para esteira, tu tem que ir para bicicleta, tu tem que ir por transporte, e se tu quer ganhar massa muscular, tu faz musculação. Só que nessa linha de emagrecimento, conforme foi passando os anos, muitas pesquisas científicas foram acontecendo. O que a gente sabe hoje? O principal, se tu fosse elencar um exercício só para fazer, só pode fazer um. Para emagrecer, só um. O principal exercício no processo de emagrecimento é a musculação. Por quê? Porque a musculação, através da musculação, de um treinamento bem feito, tu consegue aumentar a queima de gordura, tu faz com que teu corpo se torne mais eficiente para queimar gordura, tu aumenta o gasto calórico, não tanto quanto o aeróbio, mas tu aumenta, e tu preserva a massa muscular. A grande sacada, a grande chave, o grande benefício da musculação é a prevenção da massa muscular durante o processo de emagrecimento. Preservação. Exatamente. Porque isso faz com que tu tenha um emagrecimento estético. E quando tu emagrece mantendo uma massa muscular, a probabilidade de tu ter um reganho de peso é muito menor. Entende? Até porque a massa muscular, ela aumenta também o gasto calórico. Sim, com certeza. Um exemplo, dá um exemplo fácil de entendimento. A pessoa
tinha 10 quilos de músculo, ela aumentou para 15, ela aumentou em 50%. Sim, Consome e gasta mais calorias para Claro. manter aquele músculo. Então, com certeza. com então certeza. é um fator que tu vai gerando como se fosse uma máquina de gasto calórico a partir do momento da construção de músculos, né? Exatamente. Uma diferença que tem também, assim, entre o aeróbio e a musculação, né? É, por exemplo, assim, ó. Quando tu tá fazendo exercício cardio, vamos dar um exemplo. Correndo na esteira. Corri 40 minutos na esteira. Tu gastou 40 minutos, enquanto tu tá fazendo aquele exercício, tu tá gastando caloria. Tu tá utilizando gordura como fonte de energia. Beleza. Só que tu parou de fazer o exercício, logo em seguida, tu já para de gastar caloria. Tá? Beleza. A musculação é o contrário. Durante a sessão de treino, tu não vai gastar muita caloria. Um treino de musculação vai gastar em média aí 200, 250 calorias. É baixo. É baixo. Mas... Numa intensidade moderada alta. Exatamente. Mas, depois que tu terminou de treinar, os ajustes que tu vai ter que o teu metabolismo vai ter que fazer para reestruturar aquela massa muscular, repor as reservas de energia, gera um gasto calórico durante o repouso. O repouso, que é em 24, 48 Exatamente. horas. Muito alto e principalmente vindo das gorduras. Entendeu? Entendi. Eles utilizam a gordura como fonte. Exatamente. Por quê? Porque quando tu faz um treinamento de musculação, tu utiliza uma fonte de energia chamada de glicogênio. Tá? Uma das fontes de energia que tu utiliza na musculação é o glicogênio. E para te repor as reservas de glicogênio durante o repouso, ou seja, as horas que se seguem após o treino, tu vai utilizar muito da gordura. Então, tu começa a queimar mais gordura em repouso para repor o glicogênio que tu utilizou no treino. E existem estratégias na musculação que a gente utiliza para otimizar essa queima de gordura. Porque tu tem métodos de treino que tu utiliza, que tu faz utilizar mais glicogênio durante a sessão de treino e, consequentemente, tu utiliza mais gordura em repouso para repor essa reserva. Por isso que a musculação ela é importante. Ela é fundamental. É fundamental. Para mim, assim, ó, muitas pessoas têm a resistência à musculação, né? Mas eu sempre digo assim, ó, a musculação ela é importante para qualquer área. Exatamente. Tu é um esportista, tu é um atleta, tu vai precisar de um reforço muscular. Exatamente. Tu quer emagrecimento, tu vai precisar da musculação. Exatamente. Tu quer hipertrofia, nem se fala, então. Exatamente. Então, e em diferentes fases da vida, tu pode estar gestante, como a gente falou no programa com a Gabi. Exatamente. Importantíssima a musculação para Com gestante. certeza. A musculação também para idosos. Os benefícios. Então, qualquer fase que tu estiver na tua vida, a musculação vai ser importante. E quanto antes tu começar, melhor. Independente a fase que tu estiver, independente do objetivo que tu está. Exatamente. Aqui a gente já está chegando no final do nosso podcast. Muito bom podcast. E agora, por último, eu deixei um quadro de mitos e verdades com o Hamilton. Então eu vou falar uma frase e o Hamilton vai falar se é verdade ou se é mito. E aí no final a gente dá uma debatida sobre o assunto. Hamilton, treinar em jejum emagrece mais? Mito. Remédios para emagrecer, emagrece? Se não tiver com déficit calórico, é mito. Quanto suar mais eu emagreço? Mito. O HIIT ajuda no emagrecimento? Verdade. Chá com limão seca a barriga? Mito. Eu preciso treinar mais de 2 horas e todos os dias para emagrecer. Mito. Muito bom essa. Essa aqui as pessoas acabam ficando muito tempo na academia achando Exatamente. que vão conseguir. Exatamente. E eu já quero pegar um gancho aqui nessa última. A pessoa consegue emagrecer treinando 3 a 4 vezes na semana, em torno de 30 minutos por dia? Consegue. Por quê? Porque assim, ó, o déficit calórico é a base, tá? Então o que acontece? Se a pessoa está em déficit calórico, ela consegue emagrecer até 2 vezes por semana treinando. Porque o grande benefício do exercício, ó, presta atenção no que eu vou dizer agora. O grande benefício do exercício no emagrecimento não é o gasto calórico. É as adaptações que ele gera no teu metabolismo que faz tu gastar mais energia e queimar mais gordura. Então, quando tu tá treinando, dependendo da intensidade e do volume do teu treinamento, indiferente de quantas vezes por semana tu vai treinar. Se o treinamento está sendo feito de uma forma correta,
esse treinamento, ele vai fazer o teu corpo gastar mais energia durante o dia e queimar mais gordura. Esse é o grande benefício do exercício. Muitas vezes o exercício que mais gasta caloria, ele é infinitamente inferior no emagrecimento do que um treino mais curto e com uma intensidade adequada. Isso tem a ver com metabolismo lento, metabolismo acelerado ou não? Não, isso tem a ver, na verdade, assim, o que acontece? Quando a gente está fazendo um treinamento, quando a gente está treinando, indiferente do que seja um cardio, um exercício aeróbio ou uma musculação, uma variável muito importante dentro do treinamento, que é o que faz a gente gerar adaptações que fazem o nosso corpo queimar mais gordura e ganhar e gastar mais caloria, é a intensidade de treino. Então não adianta, por exemplo, tu ficar 2 horas na academia, sendo que tu faz uma musculação com peso bem pequenininho e faz um cardio na esteira a 2 km por hora. Faz muito tempo, muito volume, mas uma intensidade muito baixa. Então a intensidade, a carga, o peso que tu levanta na musculação e a velocidade do cardio, a intensidade que tu faz no cardio, ela tem que ser ajustada de uma forma que não seja muito leve. Porque não adianta tu ficar horas e horas e horas fazendo exercício, mas a intensidade muito baixa. A intensidade vai ser a determinação. Exatamente. Para o emagrecimento. Exatamente. Então a intensidade adequada faz tu precisar de menos tempo para treinar e esse menos tempo é mais eficiente porque faz tu queimar mais gordura e gastar mais caloria durante o dia. Por isso que eu digo que ficar 2 horas na academia não vai adiantar. Não vai adiantar. Muitas vezes, 40 minutinhos que tu fizesse bem feito, um treinamento adequado, prescrito por um profissional, ia ser infinitamente melhor, porque ia surtir mais efeito no emagrecimento e tu ia gastar menos tempo na academia. Eu preciso ficar horas na academia. Sim. E hoje em dia, uma das as coisas que as pessoas mais relatam é a falta de tempo, né? Então as pessoas pensam, mas eu tenho que treinar 1 hora, 1 hora e pouco, eu não vou para academia, não tenho tempo. Mas às vezes que ela vá na academia sendo feito um treino correto, se ela fizer 20 minutinhos ali, ela vai ter um baita de um efeito, somado a uma dieta, é claro, né? Eu há muito tempo atrás, já personal trainer, eu tinha esse pensamento. Eu vou ter só 1 hora de intervalo e não vou treinar. E aí hoje eu vejo que eu consigo fazer um treino numa intensidade muito alta, né? Com bisets, ou daqui a pouco um drop set, ou na hora eu organizo para ver quanto tempo que eu vou ter, né? E eu vejo que às vezes o treino de 40 minutos ele rende mais que às vezes um treinamento de 1h10. Com certeza, com certeza. Porque eu tenho pouco tempo, eu organizo de uma forma onde faça bisets de um grupo multiarticular para um monoarticular juntos, e aí eu consigo render muito mais e sair com aquela energia do treino, assim, de satisfação, bem-estar, que é toda a questão de endorfina que a gente tem, ocitocina. Exatamente. Né? Então, eu deixo isso também como eu vivi isso, passar para as pessoas, né? Que às vezes o treino de 40, 50, 30 minutos que seja, o tempo que tu tiver disponível vai ser importante. Com certeza. Né? Mesmo querendo buscar hipertrofia, ou querer buscar o emagrecimento, ou até mesmo saúde, bem-estar, reforço muscular. É importante treinar. É importante. Durante, seja 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, é como a Milton falou antes. O melhor treino e a melhor dieta é o que tu consegue fazer. Exatamente, é o que tu consegue fazer. E a gente veio hoje trazer essas informações para você, transmitir essa mensagem. Queria agradecer novamente a Divina Terra, que deixou aqui um mimo para ti, ó, Milton. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Divina Terra. Queria agradecer aos nossos outros patrocinadores, Cine Mais Arte, Hortifruti Maquiné e Água Vale Vita. Esse foi o nosso 3º episódio do podcast Capão a Limpo.